Olá a todos, vamos então a mais esse problema sobre campo elétrico. Em cada um dos casos abaixo, represente o vetor campo elétrico E, criado pela carga Q maiúsculo, no ponto P, e a força elétrica F que atua na carga de prova Q minúscula, quando colocada no ponto P. Então aí vemos 4 situações, 4 casos. Esses casos devem ser analisados separadamente, ou seja, cada caso, assim como estou fazendo no item A, deve ser analisado em isolamento da presença dessas cargas que representam os outros itens do problema. Então, sempre em cada caso que analisarmos, haverá 2 cargas presentes, a carga Q maiúsculo e a carga Q minúsculo. Ok? Então, antes de darmos o início, a gente pode fazer uma breve recapitulação de que quando nós temos uma carga positiva no espaço, nós podemos escolher pontos, ou seja, ela produz campo elétrico em todos os pontos do espaço, e nós podemos, em qualquer ponto do espaço, pretender encontrar e conhecer o campo elétrico gerado por essa carga. E o que nós sabemos é que se o ponto é um ponto próximo, ela produz um vetor, a princípio, de grande módulo. À medida que vamos pegando pontos mais distantes, os módulos vão diminuindo, mas sempre mantendo uma estrutura divergente, diverge radialmente da carga geradora, que no caso é essa carga positiva central. Se a carga é negativa, se ela for uma carga negativa, podemos pegar pontos próximos, esse ponto aqui, um ponto mais distante ainda, e teremos então um vetor de grande módulo, depois um vetor de módulo um pouco menor, e aqui mais distante um campo elétrico gerado com campo. Aqui eu posso colocar E', aqui um E2 linhas, aqui eu posso colocar um E', um E2 linhas, e um E aqui, para diferenciar esses 3 casos, e a gente tem sempre um padrão convergente para a carga negativa, ponta para dentro, e um padrão divergente para a carga positiva. Ok? Então essa é a recapitulação que a gente deve fazer inicialmente. Então vamos, a princípio, desenhar o campo elétrico em cada um dos 4 itens. A carga criadora do campo elétrico, a carga que vai gerar esse campo, é a carga Q maiúscula. Então, no ponto P, ela vai criar um campo elétrico que a gente pode desenhar em consistência com a sua carga positiva, um campo divergente. No item B, a carga Q maiúscula é negativa, então, a princípio, ela vai criar um campo ali, que é um campo que converge para a própria carga. Então, nossas setas verdes aí representam o campo elétrico gerado pela carga, que é maiúsculo, No item C, a carga é positiva, então, com isso, ela vai produzir no ponto P uma seta que diverge radialmente da carga Q maiúscula, a geradora. Estamos tratando, nessa altura do problema, como se a carga Q minúscula não existisse. Estamos simplesmente reportando o campo elétrico que existe no ponto P. Carga Q maiúsculo sendo negativa no item D, produz então um campo elétrico, deixa eu só alinhar um pouco mais, o campo elétrico de natureza convergente, certo? Então esses campos são todos, esses vetores verdes aqui são todos os campos, posso chamar de EA, EB, EC e aqui ED. Ok? E agora podemos passar a estudar a força elétrica. Lembrando, que a força elétrica nós podemos escrever aqui no meio que a força é igual a carga vezes o campo. Então, com isso, nós podemos agora multiplicar o vetor campo elétrico, que é essa seta verde,
por um valor de carga de Q minúsculo, que ora vai ser positivo, ora vai ser negativo. Consideremos o item A. A carga Q minúsculo é positiva, então isso significa que a força elétrica que será sentida é no mesmo sentido da seta do campo elétrico, porque a seta do campo elétrico foi multiplicada por um valor positivo. No item B, a carga Q minúsculo continua sendo positiva. Isso significa que a força elétrica sentida também terá o mesmo sentido do campo elétrico. Então teremos uma força que aponta para a própria carga, assim como o campo elétrico apontava para a própria carga. No item C, a carga Q minúsculo é negativa. Então o campo elétrico está sendo multiplicado por um valor negativo, o que faz resultar uma força no sentido oposto do campo elétrico. E no item D, a carga Q minúsculo é negativa também, o que faz surgir uma força que é um vetor no sentido oposto ao correspondente campo elétrico. Então, desenhadas essas setas, a gente pode colocar aqui os nomes FA, FB, FC e FD, o que já, de certa forma, já completa o problema, mas é sempre interessante, nesse tipo de problema, verificar ao final se a linguagem do campo elétrico está sendo articulada em consistência com a própria linguagem da força elétrica. Então vejamos, no item A nós temos duas cargas positivas e a carga que está no ponto P está sentindo uma repulsão. Então isso é consistente com o que a gente sabe. Nós sabemos que cargas positivas se repelem. No item B, a carga Q maiúsculo é negativa e a carga Q minúsculo é positiva, são sinais opostos. E a gente está percebendo que a carga Q minúsculo ela sente uma atração pela carga Q maiúsculo. Então isso também está consistente com o que conhecemos. No item C, carga Q maiúsculo positiva, carga Q minúsculo negativa. E a força que ela sente, essa última carga, é uma força atrativa. Está correspondendo também ao que a gente entende como certo. E no item D, carga Q maiúsculo negativa, carga Q minúsculo negativa também, e a força que a gente a vê sentindo aí, a vê sofrendo, é uma força repulsiva. Então todos os resultados a princípio mostram consistência com a lei de Dufay e com a lógica da interação elétrica. Ok? Com isso nós terminamos o problema. Um abraço a todos.